A gente está indo agora para o próximo assunto, que é a influência da imprensa. No caso Renato, ontem, durante o Sala de Redação, você estava participando, Munari, o Potter ele trouxe uma reflexão que é bem importante. A gente vai ouvir esse trechinho agora do Potter, na sequência a gente fala mais sobre isso. O Diogo tá num evento e vem um cara da Bandeirantes pra ele assim, e aí, Diogo, beleza? Como é que tamo lá? Isso é o mercado. Isso é o mercado. Teve um convite, foi oficial, foi oferecido. Aí o Diogo falou assim, tamo aí na área, né? Mas sabe como é que é? Tipo, o que é isso aí? O que é isso? Tem mau caratismo? Isso é o mercado. No meu caso, é meio-dia isso aí, né? Num buffetzinho assim de meio-dia. Pode ser também, enfim, né? No restaurante isso tu vai a cada dois, 3 dias, entende? Tipo assim, é que o futebol é a mesma coisa, só que a gente dá um peso, né? O Renato se ofereceu... Cara, o Renato vai em qualquer clube do Brasil. O Renato todo dia tá num clube de futebol, não tá? Ou tá no Grêmio, ou ele tá lá no Bragantino, ou tá no Cruzeiro. Os caras vão lá e falam com ele. O Renato acabava no jogo, o Renato chegava assim pros caras, os jogadores assim, ó. E aí, meu? Chegava lá no Grêmio, lá. Né? Chegava, não falava? Falava? Isso aí é o mercado. Perfeito. Belo exemplo do Muito Potter. bom. Definiu tudo. É exatamente isso que pode ter acontecido. E não tá errado. Se o Gauchinho fez isso, num momento de turbulência que o Renato passou, porque o Renato estava sendo contestado aqui. Ele segue sendo contestado. A Keck estava pedindo a demissão do Renato. Ninguém pediu demissão. Não, tô brincando. A Keck não, mas o CCD pediu. Não, o CCD tem uma posição que acha que o Renato não tem que continuar. Não, mas eu ouço a Rádio Gaúcha, a Keck entrevistar os torcedores, e aí, não dá mais. O Renato não aguento mais, tem que trocar e não sei o quê. Bom, o que o empresário tem que fazer? Sondar o mercado para arrumar um emprego para o profissional que ele representa. E não tá errado isso, gente. Não tá errado. Apesar do Renato estar empregado, cara, faz parte exatamente isso. O Potter utilizou um exemplo de um almoço. E aí, como é que tu tá lá? Pegou o Diogo Oliveira como exemplo. Como é que tu tá, Diogo? É assim. Daqui a pouco o cara que tem um trânsito legal, sei lá, não sei se o Gauchinho tem jogador no Cruzeiro, deve ter um jogador na base do Cruzeiro, passou lá e conversou. O Cruzeiro tem o Paulo Pelaipe. Pô, e aí, como é que tá lá o Renato? Vai ficar? Não vai? Pois é, tem aqui essa situação. Pronto. Aí, como chega isso no jornalista, é que tá o detalhe. Como chegou pra ele e como ele trabalhou essa informação, é que tá o detalhe. E aí eu acho que tem a influência sim, porque daí se transforma numa notícia que não é pra vazar. Até porque... Que talvez não seja assim, né, algo oficial. Sim. E que é transformado porque o futebol é assim. Não é um papel timbrado lá com a proposta e tudo mais, mas assim, tem um peso por se tratar de Renato também, né, Vaguinha? É um personagem, qualquer coisa que se fale do Renato repercute na torcida, repercute em corneta também. Claro, e né? eu vou te dizer... o Renato tá se oferecendo aí. O Renato combina com o Cruzeiro, já jogou lá, acho que o Pedrinho gosta dele também, né? Então, eu acho que assim, faz todo sentido. Por aquilo que o Renato falou na entrevista, pelas especulações, pelo fato de o Cruzeiro estar sem treinador, tá um técnico que é efetivado, mas é interino ao mesmo tempo, então faz sentido. Bom, a gente vai para o outro ponto, assim, eu acho que isso é muito também da nossa cultura do Brasil disso, né? Tu pega, por exemplo, o Klopp anunciou que ia sair do Liverpool meses antes. No final da temporada... vou sair depois de, sei lá, 10 anos, 12 anos. E foi uma coisa natural. E anunciou, se definiu um novo treinador e seguiu. A gente não consegue no Brasil chegar a um ponto do Renato e do Guerra dar uma entrevista também dizendo, chegamos ao acordo que o Renato fica só até o final do Brasileirão. E acabou. Eu não vejo isso acontecer. Não tem como fazer isso no Brasil. Não. Então, também, e nós, imprensa, nós temos culpa nisso, né? Porque vai começar, perde 2 jogos. Viu? O Renato não tá mais Não tá mais com a cabeça aqui. Os jogadores sabem que ele não vai ficar, então também não estão mais preocupados. Então, a gente, de alguma forma, obriga as pessoas do futebol a mentir. Né? Porque todo mundo pode saber o que tá acontecendo, mas nós não pode dizer a verdade. Bom, se for nesse caso. Para a gente fechar esse assunto, vou trazer o recado do Vilmar Abreu, que está nos acompanhando direto de Araraquara, São Paulo. O Renato tem de ficar, ele é o mais indicado para o Grêmio, sempre nos levou para a Libertadores. Este ano teve, aí comenta, né, sobre a enchente aqui no Rio Grande do Sul. É o recado aqui do Vilmar, e você também pode participar conosco, é só deixar o seu recado aqui no chat. Quanto valem Grêmio e Inter? A gente teve exemplos aí em relação ao Botafogo, ao Cruzeiro, também por conta da SAF.
E também até pedir a ajuda do Cristiano Munari para a gente dar uma olhada em termos de valores da dupla Grenal em relação ao Campeonato Brasileiro como um todo. E para isso a gente tem a ajuda de um site especializado, o Transfer Market, que traz ali a valorização em euros, Munari. Então, para a gente até... Os elencos, tá? Dos elencos. Só pra gente começar, pra partir dos elencos, porque no momento que tu entrega é o importante futebol... esclarecer. Tu entrega o futebol pra... Vamos lá, que nem quando o Textor assumiu o Botafogo. O elenco do Botafogo passa a ser ele. Se ele vender todo o elenco, é o dinheiro dele. O levantamento do Transfer Market tem a frente de Grêmio e Inter, tá? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético, São Paulo, Corinthians. Valor do elenco. O valor do elenco do Grêmio aqui é 89 milhões de euros. Depois ainda, antes do Inter, tem Bragantino, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, e aí o do Inter com 71 milhões de euros. Tá. 81 e 71, é isso? O euro, fazendo por 6 a conta, vamos lá. Tem que fazer na... Mais, tá 6 e tá mais? Tu tá na cotação do euro? Tu tem comprado euro? Não, eu não tenho, mas acho que eu tenho algumas coisas, né? Mas eu acho que é mais. Mas enfim. 6,17. 6,17. Vamos pegar aqui então. Faz 6. Vou fazendo tem enquanto as fala. taxas pra pagar aí, né? Tudo tem taxa. Faz por 6 aí, vamos lá. Tá, mas eu não tô entendendo esse teu cálculo aí. Tu tá calculando o elenco. Não, parte disso, aí depois Parte tem a disso. mais. Então, pra gente pensar o quanto é critério que do- vale. Tem quadro Tem social. marca, Exato. tem Tem valorização, torcida, patrimônio. Patrimônio. Isso aí. Tem tudo isso. Base. Não, O elenco cara, é só um ponto de partida, Eu não entende? sei, eu O sinceramente. Botafogo, por exemplo, foi vendido por 800 milhões. Que é Eu acho- pouquíssimo, é muito pouco. Eu acho que a gente Eu acho tem. imensurável isso. Acho que a gente tem algumas referências de Atlético Paranaense, que foi um valor estabelecido lá pelo Petralha, né? Que se eu não me engano, é 2,5 bi, né? 2 bilhões e 500 milhões de reais, que é um preço que o Atlético Paranaense coloca. E aí a gente tem uma referência do Botafogo que é muito abaixo disso, 800 milhões. O que eu sei, Valéria, é o seguinte. Há uma divisão hoje. Tu pode iniciar uma rápida enquete aí entre os nossos espectadores e pelo menos entre os torcedores do Inter, tá? Tem gente que quer e tem gente que não quer. A minha posição é a seguinte, eu não sei. Eu não tenho nenhuma referência ainda no futebol brasileiro que seja consistente para eu tomar uma decisão se é bom ou se é ruim. Hoje, a referência é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, dos últimos 2 ou 3 anos. O Botafogo teve sucesso, porque foi vice-campeão, foi vice o ano passado, né? Não, Não, foi vice é o quinto. Grêmio. Foi quinto. Acabou. Caiu na reta final. Enfim, mas brigou Não pelo pegou nem título. G4. do Muito Campeonato mais do que Brasileiro. fazia antes. Hoje né? é líder do campeonato. Então, o Vasco não tá bem, porque não funcionou no início do ano, trocou, a SAF do Vasco é ruim. O Bahia é meio de tabela. Não pode ser isso, gente. A análise de SAF para os clubes do futebol do Rio Grande do Sul, ela não pode ser feita através de tabela de classificação. Usar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro como exemplo.